Ninguém esperava encontrar isso na casa de Rebecca L., uma mulher conhecida pelos vizinhos apenas como uma dona de casa exemplar, que aparecia regularmente nas reuniões do comitê de paz e cuidava da limpeza do gramado. No sótão de sua casa bem arrumada, em 22 de março de 2024, um auditor de seguros descobriu algo que imediatamente fez com que a polícia fosse chamada. Em um ambiente fechado por dentro, funcionava um freezer doméstico no qual estavam cuidadosamente dispostos 2 grandes sacos a vácuo com conteúdo claramente humano. Até aquele dia, no tranquilo subúrbio, ninguém poderia imaginar que por trás da fachada de uma vida familiar tão exemplar pudesse se esconder tal descoberta. A manhã daquele dia não prometia nada de incomum. James M., um auditor de seguros experiente com 12 anos de experiência, veio ao subúrbio de Westview para verificar uma reclamação rotineira da companhia de energia elétrica. De acordo com o relatório que lhe foi fornecido com antecedência, o consumo noturno de eletricidade na casa da família L excedia constantemente a norma em 400 watts. Parecia um detalhe insignificante. Talvez alguém simplesmente tenha se envolvido com séries noturnas ou trabalhado longamente no computador. E ainda assim, cabia a James verificar pessoalmente esse desvio. Ao se aproximar da casa, o auditor imediatamente notou caminhos perfeitamente limpos, arbustos cuidadosamente aparados e a linha uniforme da cerca viva. Quando ele bateu, a própria dona, Rebecca, abriu. Ela parecia contida, sorriu educadamente e perguntou o propósito da visita. Depois de ouvir a explicação de James, a mulher disse quase imediatamente que não deixaria ninguém entrar sem um mandado. Isso era incomum, mas não suspeito. Simplesmente uma regra, o direito do proprietário. O auditor assentiu e prometeu voltar no dia seguinte com os documentos apropriados. Mas nesse momento, sua atenção foi atraída por outra coisa. Um pequeno cabo, quase imperceptível, que se estendia da janela do segundo andar até debaixo do telhado. James procurou a polícia para obter ajuda, citando possíveis violações no uso da rede elétrica e nas regras de seguro de propriedade. Até a noite, ele tinha um mandado em mãos. Ele voltou já com 2 policiais e bateu novamente. Desta vez, o marido da proprietária, Eric L., abriu a porta. O homem parecia preocupado, mas manteve-se calmo e prontamente deixou os inspetores entrarem. Uma verificação normal dos cômodos não deu resultados. Televisores, computadores, eletrodomésticos, tudo dentro dos limites normais. No entanto, James pediu para verificar o sótão. A escotilha que levava para cima estava trancada por dentro. Quando questionados sobre o motivo, os cônjuges trocaram um breve olhar. Eric respondeu primeiro. Lá em cima havia equipamentos, ferramentas e alguns pertences pessoais. Ele ofereceu-se para trazer a chave e abrir a escotilha. Enquanto os proprietários procuravam a chave, James olhou novamente para o pequeno cabo que subia e entendeu que a fonte dos watts extras estava exatamente lá. Quando a escotilha foi aberta, o auditor foi o primeiro a subir. Dentro estava abafado, cheirava a mofo e levemente a umidade. O sótão não estava bagunçado. Alguns caixotes de roupas, pilhas de livros antigos e as ferramentas mencionadas por Eric. Mas a atenção do auditor foi atraída por uma extensão elétrica que levava a um velho freezer em funcionamento, situado no canto mais distante do ambiente. Ao lado havia um banquinho arrumado, uma cesta plástica vazia e tesouras para cortar filme plástico. Ao abrir a tampa do freezer, James ainda não sabia que em 1 minuto a vida tranquila de Westview mudaria para sempre. Dentro do freezer havia 2 grandes pacotes, firmemente selados a vácuo. O conteúdo era claramente discernível através do plástico grosso. Ninguém abriu os pacotes no local. Os oficiais imediatamente chamaram uma equipe especial de investigação e criminalistas. Enquanto os investigadores trabalhavam lá em cima, os cônjuges foram interrogados separadamente, diretamente em sua sala de estar. Ambos afirmaram que nunca viram o freezer no sótão e não sabiam de onde ele tinha vindo.
As primeiras suspeitas da polícia naturalmente recaíram sobre aqueles que tinham acesso à casa e podiam instalar equipamentos sem impedimentos. Eric L., o marido da proprietária, ficou sob estreita vigilância. Sua profissão de eletricista o tornava um candidato adequado para o papel de alguém que poderia organizar uma conexão secreta no sótão e disfarçá-la como comunicações domésticas comuns. Além disso, no dia seguinte, um vizinho informou à polícia que na semana anterior tinha ouvido durante a noite um som estranho de furadeira e batidas lá em cima, na casa da família L. O próprio Eric explicou esses barulhos como um trabalho banal. Disse que estava instalando novas prateleiras para ferramentas e não queria incomodar as crianças durante o dia. No entanto, a polícia notou seu nervosismo e incerteza nas respostas. A segunda versão da investigação era menos óbvia, mas não menos interessante. James M., o auditor de seguros que primeiro subiu ao sótão e encontrou os pacotes, poderia estar interessado em encontrar algo comprometedor sobre os proprietários. Talvez ele quisesse obter uma promoção ou esperasse um bônus por revelar um esquema. A polícia examinou cuidadosamente seus relatórios anteriores, mas até então James nunca havia se envolvido em situações suspeitas. Os investigadores verificaram o depoimento de Eric sobre os trabalhos noturnos. No sótão, eles realmente encontraram ferramentas, furadeira, caixas de parafusos, acessórios de montagem. O vizinho confirmou que frequentemente via Eric ocupado no quintal e no telhado, e também havia ouvido o trabalho de ferramentas antes. Parecia que o álibi havia sido confirmado, e as suspeitas poderiam ter diminuído. Mas uma circunstância continuava a preocupar a investigação. A escotilha do sótão estava fechada por dentro, e a chave da fechadura estava no chaveiro de Rebecca, embora ela afirmasse que nem mesmo sabia de sua existência. Tarde naquela mesma noite, o patologista forense transmitiu à investigação uma conclusão preliminar. O que foi encontrado no freezer estava lá há pelo menos 4 anos. Inicialmente, tudo apontava contra Eric L., o papel muito óbvio de um homem que trabalhava como eletricista, que conhecia a casa de cima a baixo e, o mais importante, frequentemente visitava o sótão. O sótão era seu território, o lugar onde ele armazenava ferramentas e equipamentos, e onde os vizinhos frequentemente ouviam o barulho de seus trabalhos noturnos. Como poderia ser que um homem que conhecia em detalhes cada centímetro de fiação e comunicações de sua própria casa não suspeitasse da existência de um grande freezer escondido em um canto do mesmo sótão? 2 dias após a primeira descoberta, os investigadores voltaram à casa da família L. Desta vez, examinaram o escritório de trabalho de Eric. Havia muitos equipamentos típicos de um eletricista: dispositivos de medição, fios de diferentes espessuras, rolos de isolamento. No entanto, a atenção dos investigadores foi atraída por outra descoberta. Na gaveta da mesa de trabalho estavam esquemas cuidadosamente dobrados da rede elétrica de toda a casa com anotações de 2021. Os documentos pareciam profissionais: linhas claras, marcas detalhadas, inscrições compreensíveis. E embora nos planos estivessem indicados todos os pontos-chave de conexão, cozinha, sala de estar, quartos, porão, em nenhum dos esquemas estava marcada a linha que levava ao sótão. Esta circunstância em particular parecia especialmente estranha. A lógica sugeria que uma pessoa com o hábito profissional de registrar cada detalhe simplesmente não poderia esquecer de indicar uma linha adicional. Resultava que ou alguém mais a instalou sem o conhecimento dele, ou Eric deliberadamente não a registrou nos planos. Quando o investigador perguntou diretamente a Eric quem exatamente havia instalado o cabo para o sótão, Eric pareceu genuinamente surpreso. Ele declarou que nunca havia feito cabeamento para cima para qualquer eletrodoméstico, exceto em um caso. Minha esposa pediu para instalar um ar-condicionado lá em cima. Fica muito quente no verão. Ela queria criar um espaço confortável para trabalhar ou descansar, explicou Eric. A verificação das palavras de Eric não levou mais de 1 hora. O cabo realmente levava a um modelo antigo de ar-condicionado, instalado sob a inclinação do telhado,
no canto oposto do sótão. O equipamento parecia funcional, mas velho, com uma fina camada de poeira na superfície do gabinete. Tudo parecia como se o ar-condicionado não tivesse sido usado por vários anos. Mas o mais importante, a potência do aparelho, indicada na placa, era exatamente de 400 watts. Precisamente aqueles 400 watts extras que tanto agitaram a companhia de seguros e trouxeram o auditor aqui. Acontecia que a violação encontrada em relação à eletricidade não estava relacionada ao freezer. Talvez o barulho notado pelos vizinhos e as estranhezas no comportamento dos proprietários fossem simplesmente uma coincidência doméstica. Aparentemente, esse fato deveria ter parcialmente removido as suspeitas de Eric. No entanto, os investigadores entendiam que o caso estava longe de estar resolvido. Uma simples coincidência parecia conveniente demais para um eletricista. Mas o que mais preocupava os investigadores era a inconsistência entre as palavras de Eric e seu comportamento. Ele explicava calma e confiantemente por que e como instalou o ar-condicionado, mostrava os planos, respondia a perguntas técnicas, sem se confundir nos depoimentos. E com tudo isso, insistia que nunca viu o freezer no sótão. Para os investigadores, isso significava uma de duas coisas. Ou ele realmente não estava ciente do que estava acontecendo sob seu próprio teto, ou Eric estava magistralmente enganando a polícia. As dúvidas aumentaram quando verificaram o histórico de trabalho de Eric. Ele trabalhava como eletricista na mesma empresa por quase 10 anos. Tinha uma reputação impecável. Os colegas se referiam a ele como uma pessoa escrupulosa e honesta. Nenhum incidente envolvendo sua participação havia sido registrado. Tudo isso se encaixava perfeitamente na descrição de uma pessoa capaz de uma ação cuidadosamente planejada e meticulosamente executada. No entanto, em apenas 24 horas, a situação mudou drasticamente. De manhã, o patologista forense transmitiu os resultados de um teste expresso de DNA, realizado a pedido da polícia com urgência. Nos sacos a vácuo no sótão havia 2 pessoas, e ambas estavam biologicamente relacionadas a Eric e Rebecca. Agora não se podia mais considerar isso uma simples coincidência ou interferência externa. Tratava-se de algo profundamente pessoal, cuidadosamente escondido dos outros. Os cônjuges que no dia anterior tranquilamente negavam qualquer relação com o que estava acontecendo, de repente estavam diretamente relacionados ao que foi encontrado. Esses resultados tornaram a situação quase óbvia para qualquer observador externo. O casal claramente sabia mais do que contava à polícia. Mas restava uma circunstância que não se encaixava no quadro mesmo após tal descoberta. No mesmo dia, a polícia solicitou os registros médicos de Rebecca L. dos últimos anos. Se ela tivesse uma relação direta com o que foi descoberto no sótão, de alguma forma isso deveria refletir-se em seu histórico médico. Mas os documentos mostraram-se impecáveis. Nenhuma gravidez nos últimos anos havia sido registrada nos registros médicos. O prontuário médico da mulher estava absolutamente limpo, como se a própria Rebecca nunca tivesse tido relação com o que foi encontrado lá em cima. Até aquele dia, o nome de Rebecca L. era associado exclusivamente ao conforto doméstico, ordem e felicidade familiar tranquila. Ela não perdia nenhuma reunião do comitê de paz, ajudava a organizar eventos escolares e, aos sábados, organizava churrascos no quintal para os vizinhos. Mesmo os conhecidos mais observadores não notavam nada incomum em seu comportamento. E ainda assim, essa esposa e mãe exemplar de 3 filhos conseguiu passar por 2 situações que deixaram apenas vestígios cuidadosamente ocultos. Desde o momento em que receberam os resultados do DNA, a polícia iniciou uma verificação abrangente do histórico médico de Rebecca. Como se descobriu, o prontuário médico da mulher continha registros não muito típicos. 2 vezes nos últimos anos, o médico da família havia ido até sua casa devido a queixas de vírus gástrico agudo. A primeira vez em agosto de 2017, a segunda em abril de 2020. Ambas as vezes,
Os sintomas foram descritos em detalhes e de maneira semelhante: fraqueza severa, tontura, náusea. O médico enfatizava especialmente que o mal-estar piorava principalmente à noite. Nos registros médicos não havia nem mesmo uma alusão a outras possíveis causas para tal condição. Mas após a descoberta no sótão, a polícia já não acreditava em coincidências. Os investigadores rapidamente descobriram que durante ambos os períodos de doenças virais de Rebecca, seus 3 filhos mais velhos estavam fora de casa. Quando a polícia perguntou diretamente à mulher sobre o paradeiro das crianças nessas datas, Rebecca respondeu breve e confiantemente. As crianças estavam com a avó. Ela gosta quando eles vão visitá-la nas férias. Parecia uma explicação perfeita, mas o procedimento padrão de verificação mostrou um quadro diferente. A avó das crianças, mãe de Eric, nas datas indicadas estava em um estado completamente diferente. Em conferências e seminários, confirmados por documentos oficiais e passagens aéreas. Além disso, os registros de chamadas telefônicas mostravam claramente que nesses dias não houve contato entre a avó e as crianças. Essas contradições destruíram completamente a versão conveniente de Rebecca. A imagem perfeita da mãe começou rapidamente a perder seu brilho anterior. Os policiais já sabiam que a mulher escondia cuidadosamente sua condição e ações durante esses períodos. Mas a questão principal, para onde realmente iam os membros mais velhos da família, permanecia em aberto. Na tentativa de explicar as estranhezas do comportamento de Rebecca, a polícia ampliou o círculo de interrogatório envolvendo seus parentes próximos. Foi então que a irmã mais velha de Rebecca, Jennifer, contou aos investigadores detalhes que anteriormente permaneciam desconhecidos. Acontece que em 2015, após um parto difícil, cesariana, Rebecca passou por uma grave crise psicológica. Jennifer mencionou que a irmã não dormia à noite, caía em um estado deprimido e evitava o contato com pessoas próximas. Na época, ninguém levou a situação a sério, atribuindo-a ao cansaço comum e à recuperação pós-operatória. O relato de Jennifer foi percebido pelos investigadores como uma possível explicação para os eventos. Era bastante provável que Rebecca estivesse experimentando sérios problemas psicológicos, escondendo-os cuidadosamente de seu ambiente. Teoricamente, isso poderia explicar porque até mesmo o marido não sabia o que estava acontecendo na casa. No entanto, a verificação dos registros médicos novamente deu um resultado negativo. Nenhum diagnóstico relacionado à saúde mental havia sido oficialmente registrado para Rebecca. Ela nem mesmo havia consultado um psicólogo. A versão da irmã rapidamente se transformou em mais um beco sem saída, não fornecendo novas evidências para a investigação. No entanto, o avanço veio de um lado inesperado. Durante verificações adicionais do histórico financeiro da família, a polícia descobriu que Rebecca vinha alugando uma caixa postal em uma agência dos Correios na periferia da cidade por vários anos, registrada no nome de R. Lee. Ninguém entre os próximos, incluindo Eric, sabia da existência dessa caixa. Quando os investigadores abriram a caixa, encontraram dentro uma série de recibos de uma loja online pouco conhecida chamada Home Labor Safe. Nos recibos estavam indicados valores, datas e números de pedidos. Esses documentos imediatamente interessaram a polícia. As compras eram regulares, precisas e sempre entregues em intervalos específicos de tempo. A comparação das datas dos pedidos e das chamadas médicas não levou muito tempo. Cada recibo da empresa Home Labor Safe coincidia perfeitamente com as datas das visitas do médico de família registradas nos prontuários médicos de Rebecca. Agora ficava óbvio que seus vírus gástricos agudos eram algo muito mais elaborado e organizado. O que começou como uma verificação banal de contas de eletricidade, inesperadamente se transformou em uma investigação de uma vida secreta, cuidadosamente escondida por uma mulher que todos consideravam uma mãe e esposa perfeita. Após a descoberta dos recibos da empresa Home Labor Safe, os investigadores começaram a estudar detalhadamente as encomendas entregues.
Os documentos pareciam padrão, artigos domésticos e produtos de higiene. No entanto, o que se tornou importante foi que a loja online armazenava fotografias de arquivo de cada pacote enviado. A polícia imediatamente solicitou acesso a essas imagens por ordem judicial e logo isso forneceu novos detalhes importantes para a investigação. Examinando as fotografias fornecidas, os investigadores obtiveram exatamente as evidências que procuravam há tanto tempo. Em 2 fotos estavam claramente registradas caixas com datas de envio, 7 de agosto de 2017 e 22 de abril de 2020. Ambas as vezes, as caixas tinham uma aparência insignificante, típica de compras normais pela internet. Mas uma inspeção cuidadosa das embalagens revelou itens médicos, instrumentos estéreis com marcações Stereo Forceps e Medical Clamps. Esses produtos não se encaixavam no quadro doméstico pintado por Rebecca. As suspeitas da investigação se intensificaram quando até a informação digital sobre os pedidos foi verificada. Especialistas técnicos rapidamente estabeleceram que todos os pedidos eram feitos através do roteador de internet doméstico da família L. Agora ficava claro que a pessoa que fazia essas compras o fazia precisamente da casa de Eric e Rebecca. A polícia fez à mulher uma pergunta direta sobre a origem desses pedidos. No início, ela calmamente declarou que as compras eram feitas por seus filhos, supostamente encomendando vários brinquedos e bugigangas para na escola. No entanto, quando o investigador apontou para a natureza médica desses itens, Rebecca tornou-se menos confiante. Ela explicou que provavelmente poderia simplesmente não ter notado os itens incomuns, ajudando as crianças com compras online. Essa explicação pareceu inconvincente e simplista demais para a investigação, considerando a gravidade das descobertas. Para confirmar as circunstâncias da entrega dessas caixas, os investigadores decidiram conversar com o entregador do serviço de entrega, que entregava diretamente as encomendas. O entregador lembrava-se bastante bem de uma das entregas, especialmente a de agosto de 2017. Segundo ele, o pacote foi recebido por uma mulher, cujo rosto ele não conseguiu distinguir imediatamente, pois estava parcialmente escondido por um boné de beisebol. O entregador explicou que tais casos ocorriam frequentemente, e ele não deu nenhuma importância especial a isso naquele momento. Por um breve período surgiu uma versão sobre um possível participante externo, que poderia estar pegando pacotes para Rebecca. No entanto, a polícia não descartou a linha principal e decidiu verificar esse fato mais detalhadamente. Os investigadores conectaram o entregador com um artista forense, fornecendo-lhe para a identificação fotografias de várias figuras possíveis, entre as quais estava a própria Rebecca. Desta vez, não havia bonés ou outros elementos cobrindo seu rosto. O entregador imediatamente confirmou à investigação que reconheceu a mulher. Apesar do boné na recepção, ele lembrou dos contornos do rosto dela e até de sua maneira de se mover. Este foi um daqueles raros casos em que a memória testemunhal deu um resultado confiável sem dúvidas e hesitações. Após esse importante testemunho, toda a atenção da polícia finalmente se voltou para a própria Rebecca. Agora quase não restavam dúvidas no caso. Era ela quem encomendava e recebia aqueles instrumentos médicos, escondendo esse fato de toda a sua família e ambiente. Com cada nova descoberta, a imagem da mãe exemplar e ativista modelo do PTA se desfazia cada vez mais. No entanto, restava o principal: provar a ligação direta entre essas entregas e as próprias descobertas no sótão da casa. Todos os detalhes logicamente convergiam para um ponto, mas a polícia ainda não havia obtido provas diretas da ligação entre as datas dos pacotes e o que estava escondido no freezer. No entanto, agora a investigação já entendia claramente em qual direção procurar. O próximo passo para a polícia seria estabelecer claramente a conexão cronológica entre as datas de entrega dos pedidos e o momento do aparecimento do que foi encontrado no sótão. Esta tarefa já parecia técnica, quase rotineira. À disposição da investigação já estavam datas, recibos, depoimentos do médico e imagens de arquivo dos pacotes. Tudo o que restava fazer era conduzir mais um estudo especializado que confirmaria definitivamente a versão da polícia
e reuniria todos os fragmentos desta complexa história. Depois que todas as evidências foram coletadas, os depoimentos das testemunhas cuidadosamente verificados e os exames médico-legais concluídos, a investigação não restava nada além de oficialmente acusar Rebecca L. A mulher recusou-se por muito tempo a reconhecer os fatos, tentando manipular detalhes, desviando suspeitas de si. No entanto, quando todos os elementos do quadro se encaixaram, ela foi forçada a ceder e reconhecer o óbvio. Rebecca confirmou à investigação que realmente escondeu ambas as gravidezes e organizou os partos sozinha em casa, sem qualquer assistência médica. Como razão principal para seu ato, ela citou o medo banal de destruir sua imagem cuidadosamente construída de esposa perfeita e mãe exemplar, da qual se orgulhava há muitos anos. Para ela, a opinião dos outros era mais importante do que quaisquer normas morais ou legais. Durante seu depoimento confessional, a mulher explicou que sua ideia principal era não tomar nenhuma ação ativa, pois contava que os processos naturais ocorreriam sem sua intervenção. Ela não sabia e não queria saber a que exatamente isso poderia levar. A investigação constatou que ambos encontrados no sótão morreram de asfixia, causada pelo fato de que o cordão umbilical não foi cortado a tempo. A perícia médico-legal indicou inequivocamente a ausência total de assistência nos minutos críticos, o que levou à tragédia. Um elemento importante da investigação foi a confirmação de que a potência do compressor do freezer instalado no sótão era exatamente de 400 watts. Foi precisamente esse indicador que inicialmente atraiu a atenção da companhia de seguros, provocando a visita do auditor. De fato, foi esse detalhe que serviu como o início da cadeia que levou os investigadores à terrível descoberta. Além disso, a cadeia digital de evidências foi definitivamente confirmada. Os especialistas descobriram que os pedidos online de instrumentos médicos no site Home Labor Safe eram feitos a partir do endereço IP do roteador doméstico da família L. A caixa postal, em nome de R. Lee, também pertencia precisamente a Rebecca, o que era confirmado por documentos e gravações de câmeras de vigilância. As requisições judiciais dirigidas ao serviço de entrega forneceram imagens dos pacotes, nas quais eram claramente visíveis datas e conteúdo, coincidindo perfeitamente com as datas das doenças virais da mulher e das visitas do médico. A investigação reconstruiu a cronologia completa dos eventos, não deixando nenhuma possibilidade para interpretações alternativas. O julgamento não durou muito tempo. Apesar do fato de que a culpa de Rebecca era óbvia e confirmada por numerosas fontes independentes, durante as audiências a mulher inesperadamente tentou transferir a responsabilidade para seu marido, Eric. Ela declarou ao tribunal que supostamente o marido sabia de suas intenções, ajudou com a instalação do freezer e de várias maneiras contribuiu para ocultar os fatos. O tribunal verificou cuidadosamente essa informação, mas não encontrou nenhuma confirmação de cumplicidade ou conhecimento por parte de Eric. Depoimentos de colegas e conhecidos de Eric o caracterizavam como um homem honesto e decente. Além disso, nos primeiros dias da investigação ele mostrava um choque genuíno, que na opinião dos investigadores era impossível de encenar. O juiz severamente coibiu a tentativa de Rebecca de manipular o processo, referindo-se à ausência de quaisquer evidências contra seu marido. O advogado da acusada tentou obter uma redução da pena, argumentando que anteriormente a mulher nunca teve problemas com a lei e seu status social antes do crime era impecável. No entanto, o tribunal não considerou esses argumentos relevantes. Foi indicado que a gravidade do crime, sua consciência e ações premeditadas não permitiam considerar quaisquer circunstâncias atenuantes. Após uma cuidadosa consideração de todas as evidências, o júri unanimemente emitiu um veredicto de culpado. Rebecca L. foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional não antes de 25 anos. Durante 11 meses, toda a pequena cidade viveu com a ideia de que a vizinha Esther havia feito o impensável: cozinhado Camila em um enorme caldeirão em seu galpão.
Os repórteres já haviam batizado este caso como o mais terrível na história da região. A sociedade estava pronta para acreditar em canibalismo e a polícia demorava para dar uma conclusão definitiva. E só depois de quase um ano a verdade veio à tona. Camila realmente havia morrido, mas as circunstâncias eram completamente diferentes. Ninguém havia cozinhado ninguém. Porém, o mistério que foi revelado mais tarde não era menos chocante. Isto aconteceu na noite de terça-feira, 4 de maio de 2021, em um pequeno povoado no sul do Chile, na província de Maule. Às 20h15, Camila, de 9 anos, saiu de casa, dizendo à mãe que ia para a casa da vizinha Esther para assistir a um filme e passar a noite. Visitas como esta eram comuns. A casa de Esther ficava a apenas 2 minutos a pé. A família conhecia bem essa mulher há muito tempo. Esther G., 47 anos, viúva, morava sozinha e nunca havia despertado suspeitas entre os vizinhos. No entanto, na manhã de 5 de maio, Camila não voltou para casa. A mãe, preocupada, bateu à porta da vizinha, mas a porta não foi aberta imediatamente. Esther parecia um pouco confusa. Camila foi embora ontem à noite, logo depois do filme. Disse que tinha mudado de ideia sobre passar a noite. A mãe relatou o desaparecimento à polícia. E 2 dias depois, toda a região foi abalada por uma notícia terrível. A polícia revistou o galpão no quintal da casa de Esther e apreendeu um enorme caldeirão de alumínio com capacidade para 45 litros. Dentro, descobriram um caldo espesso e turvo com pedaços de ossos. Os policiais imediatamente divulgaram a informação que aterrorizou a população. Os ossos encontrados na panela se pareciam com falanges humanas. A imprensa logo se apoderou da história. As manchetes gritavam: criança cozida, vizinha cozinhou a menina. A pacata cidadezinha, que nunca antes havia conhecido crimes de tal magnitude, tornou-se o centro das atenções da mídia nacional e até internacional. A investigação imediatamente revelou vários detalhes que complicavam ainda mais o caso. Primeiro, a porta dos fundos da casa de Esther estava escancarada. Naquela noite caía uma leve chuva. O solo estava úmido. Os investigadores registraram uma clara marca de sapato de tamanho pequeno que ia da porta até o portão do jardim. A impressão era recente. Em segundo lugar, surgiu um detalhe interessante. Esther tinha uma licença oficial para abate e corte de cabras para a venda de carne no mercado local. No galpão foram encontradas ferramentas de corte, entre as quais se destacava um pequeno machado com vestígios de líquido marrom seco. A análise ainda não havia sido realizada, mas o cenário já se desenhava sombrio e sinistro. Também se tornaram conhecidas as últimas ações registradas de Camila. Às 20h30, ela enviou uma mensagem curta para a mãe. Estamos assistindo ao filme, tudo bem. Este foi o último contato com Camila. Depois das 21h05, o telefone já não emitia sinais e estava fora da área de cobertura da rede. Os operadores confirmaram este fato oficialmente. Na cidadezinha, rumores e teorias se espalharam instantaneamente. A principal suspeita imediatamente tornou-se Esther. Ela foi a última a ver Camila viva. Em sua casa foi encontrado um estranho caldo com ossos suspeitos, e a mulher estava visivelmente nervosa durante os primeiros interrogatórios. Os repórteres constantemente vigiavam sua casa. A opinião pública era extremamente negativa, e os carabineiros, polícia chilena, já insinuavam uma acusação. No entanto, surgiu outra versão. Vários vizinhos informaram à polícia que na noite do desaparecimento de Camila viram uma picape branca perto da casa de Esther. O veículo estava estacionado lá por volta das 22h15, uma hora depois que o telefone de Camila parou de se comunicar. As testemunhas o descreviam como desconhecido na área, mas ninguém se lembrava da placa. Os investigadores começaram a verificar todas as câmeras de vigilância da região para encontrar o misterioso veículo, mas até agora, sem resultados. A prova mais contundente, apresentada pela polícia nas primeiras etapas da investigação, foram os fragmentos de ossos encontrados no caldeirão.
Um dos policiais, em conversa não oficial com um repórter local, disse que os ossos encontrados, pela forma, são muito semelhantes a falanges humanas. A imprensa imediatamente chamou isso de evidência direta de um ato de canibalismo. O horror e o pânico se espalharam pela cidade como um relâmpago. As pessoas começaram a exigir a prisão imediata de Esther. Nas redes sociais, uma avalanche de ameaças e ódio caiu sobre ela. A mulher foi forçada a se esconder em sua própria casa, nem saindo para comprar comida. A polícia colocou-a sob proteção 24 horas por dia para protegê-la de possível linchamento. Mas a investigação continuava. E logo a versão sobre ossos humanos começou a mostrar as primeiras rachaduras. Os especialistas começaram a sugerir cautelosamente que os fragmentos de ossos encontrados poderiam pertencer a animais, possivelmente as cabras que Esther legitimamente cortava para venda. Em 12 de maio, uma semana após a apreensão do caldeirão e dos restos, foi recebido um relatório preliminar da perícia médico-legal. O documento continha uma formulação que fez os investigadores reduzirem suas declarações contundentes. Os ossos, provavelmente, não são humanos. Provavelmente. Esta palavra tornou-se a causa de infinitas conjecturas. A polícia recusou-se oficialmente a confirmar a versão do canibalismo, mas a conclusão definitiva estava sendo atrasada dia após dia por algum motivo. Isso gerou ainda mais rumores e especulações. Logo após o relatório preliminar dos médicos legistas, começaram a surgir as primeiras inconsistências e contradições na versão da polícia e da imprensa. Os especialistas começaram a verificar cada evidência novamente. Logo se descobriria que o cenário, que parecia tão óbvio nos primeiros dias, escondia uma história completamente diferente, complexa e totalmente inesperada para todos. Mas quase um ano se passaria antes que toda a verdade fosse revelada. 11 meses de incerteza e suspeitas, após os quais a história de Camila se tornaria ainda mais trágica e surpreendente para a cidade. Por que uma vendedora solitária de carne de cabra mantém abates noturnos sem licença para abate? A investigação avançava inexoravelmente. Enquanto na mídia continuavam os debates acalorados em torno da conclusão preliminar sobre os ossos encontrados, os investigadores voltaram sua atenção para Esther G. A polícia entendia que a única maneira de esclarecer o caso de Camila era estudar detalhadamente a suspeita número 1. A cidade conhecia Esther como uma mulher reservada, que evitava companhias barulhentas e festas. Ela vivia modesta e silenciosamente, na periferia do povoado, evitando qualquer contato desnecessário. Mas os investigadores não estavam interessados nas simpatias ou antipatias pessoais dos vizinhos, mas sim nos detalhes que poderiam indicar os motivos e circunstâncias reais do crime. A casa e o porão de Esther foram cuidadosamente verificados por vários dias consecutivos. Lá, entre paredes sombrias e prateleiras com conservas caseiras, a polícia se deparou com algo que não esperava. Em um velho freezer foram descobertas 14 carcaças de cabra congeladas. Este fato por si só não era criminoso. O comércio de carne de cabra era a principal fonte de renda de Esther. Mas o problema residia em outro aspecto. Sua licença previa abate e processamento apenas durante o dia, exclusivamente sob controle sanitário. No entanto, as anotações em um caderno encontrado próximo indicavam que os abates noturnos haviam se tornado uma norma para ela. Os investigadores rapidamente estabeleceram que cada uma das datas nessas anotações coincidiam exatamente com as noites em que os vizinhos notavam que a luz na casa de Esther permanecia acesa por muito tempo, e sons estranhos eram ouvidos. Os detalhes dessas anotações pareciam estranhos. O horário de abate sempre estava entre 22h30 e meia-noite. Essas coincidências não podiam ser por acaso. Em seguida, a polícia descobriu documentos médicos de uma clínica local. Sem muitos detalhes e especificidades de diagnósticos, lá apareciam anotações de um psiquiatra, datadas ainda de 2014. O psiquiatra notava em Esther uma forte tendência à ordem estrita, pedantismo obsessivo e, o mais preocupante,
aversão persistente a vizinhos menores de idade. Sem nomear diagnósticos específicos, essas anotações confirmaram as suspeitas da polícia. Esther tinha suas próprias peculiaridades, e elas poderiam ser muito mais sérias do que parecia inicialmente. Interrogada na delegacia, Esther manteve-se tensa, mas não perdeu a confiança. O investigador perguntou diretamente o que ela estava fazendo na noite do desaparecimento de Camila, das 9 à meia-noite. Esther respondeu seca e claramente. Estava assistindo a uma série. Toda noite passa um novo episódio, eu nunca perco. Os policiais imediatamente verificaram seu álibi através da empresa de TV a cabo. Descobriu-se que o sinal de sua televisão estava realmente ativo no horário indicado. Isso poderia ser um forte argumento a seu favor, no entanto, surgiu uma nova circunstância que piorou drasticamente a situação de Esther. Um dos vizinhos mais próximos testemunhou. Por volta das 20h40, ou seja, no exato momento em que Esther supostamente estava assistindo à série, ele ouviu claramente sons de golpes de machado vindos de seu galpão. Segundo ele, isso continuou por vários minutos, após o que tudo ficou quieto novamente. O álibi da suspeita, assim, estava sob grande questionamento. Os investigadores voltavam repetidamente a essa contradição. O que era mais importante? Uma televisão ligada ou o testemunho de uma testemunha que claramente ouviu um machado? Enquanto isso, na imprensa, continuava a crescer o escândalo relacionado a mais um truque da polícia. O investigador, provavelmente tentando acelerar a confissão de Esther, mostrou deliberadamente aos jornalistas uma fotografia do pequeno machado, apreendido anteriormente no galpão. Na foto, via-se claramente uma crosta marrom escura. A polícia não afirmava diretamente que era sangue de Camila, mas a insinuação era óbvia. Os repórteres rapidamente imaginaram o resto por si mesmos, e as notícias novamente explodiram com manchetes. O machado sangrento de Esther, nova evidência contra a canibal. Apesar da ausência de confirmação oficial, a opinião pública já estava completamente contra Esther. Os habitantes da cidade quase unanimemente acreditavam. A mulher claramente estava escondendo algo. Seu envolvimento parecia cada vez mais convincente. Um retorno à vida normal para ela já não era possível. Finalmente, após vários dias de especulações intermináveis e pressão da mídia, chegaram os resultados da análise laboratorial do machado. E novamente a conclusão foi totalmente inesperada. Os especialistas do laboratório deram uma resposta clara e inequívoca. A crosta na lâmina era exclusivamente sangue de cabra. Além disso, em toda a casa e nos pertences de Esther, não foi encontrada uma única célula humana. A ausência total de material biológico de Camila parecia incrível e colocava toda a versão da acusação sob séria ameaça. Mas mesmo agora, os investigadores não se apressaram em excluir completamente Esther da lista de suspeitos. Afinal, a ausência de DNA não significava inocência absoluta. Possivelmente, ela havia sido mais cuidadosa do que a polícia supunha, ou simplesmente sabia como apagar rastros. No entanto, tais conclusões fizeram com que a investigação temporariamente aliviasse a pressão sobre Esther. As perguntas tornaram-se ainda mais agudas. O cenário do crime se desfocava. Tornava-se menos claro e óbvio do que era no início. Se Esther realmente não tinha nada a ver com isso, se as suspeitas eram errôneas, isso significava apenas uma coisa. A pessoa que levou Camila naquela noite ainda estava livre. E a polícia não tinha a menor ideia de sua identidade. Era necessário introduzir urgentemente novas figuras no caso. E nesta fase da investigação, parecia que todos os participantes e testemunhas começavam a entender. O mais importante e inesperado ainda estava por vir. Descobre-se que o pai de Camila, Sérgio A., recebeu uma ordem de restrição 1 ano atrás por ameaças à ex-esposa. Enquanto a atenção da investigação oscilava entre as suspeitas sobre Esther e o elusivo motorista da picape branca, um novo detalhe surgiu na superfície. Estava relacionado à família da própria Camila.
Os investigadores decidiram examinar mais detalhadamente o entorno da menina de 9 anos desaparecida, o que significava estudar atentamente seus parentes mais próximos em primeiro lugar. Os pais. A família de Camila, à primeira vista, parecia normal. Uma pequena casa arrumada, uma mãe solteira cuidando da filha e um pai que os vizinhos quase não viam. No entanto, por trás da simplicidade e tipicidade desse cenário, escondiam-se detalhes que gradualmente começavam a aparecer, lançando uma sombra de dúvida sobre a evidência e a clareza de tudo o que aconteceu. Ao estudar detalhadamente as circunstâncias da vida familiar, os investigadores rapidamente se depararam com um fato que não havia sido divulgado anteriormente. Descobriu-se que o pai da menina, Sérgio A., havia recebido oficialmente um ano antes uma ordem judicial restritiva que o proibia de se aproximar de sua ex-esposa e da casa onde uma vez eles haviam morado juntos. A razão para tal decisão judicial foram as ameaças que ele repetidamente proferiu contra sua ex-esposa após o divórcio. Os documentos não continham detalhes dessas ameaças, mas o fato foi oficialmente confirmado. E isso imediatamente deu à história familiar um tom completamente diferente. Uma verificação adicional dos telefones e dispositivos eletrônicos dos membros da família revelou detalhes preocupantes. Nas conversas de Camila, foram encontradas mensagens que o pai lhe enviou uma semana antes de seu desaparecimento. Sérgio escrevia à filha breve e duramente: "Sua mãe está mentindo para você sobre mim." Tais mensagens claramente indicavam um conflito entre os pais, que poderia se tornar terreno para ações imprevisíveis. Isso alarmou a polícia, especialmente considerando o caráter instável do pai e a ordem restritiva emitida anteriormente. Também se descobriu que a família estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. A casa havia sido adquirida com uma hipoteca, cujos pagamentos nos últimos meses chegavam com atraso. Os vizinhos também lembraram de outro episódio estranho. No final de abril, literalmente alguns dias antes do desaparecimento de Camila, eles notaram Sérgio tirando várias caixas grandes da casa. Isso era incomum, considerando que o homem não morava lá há muito tempo e, segundo afirmações de sua ex-esposa, praticamente não aparecia. O que exatamente havia nessas caixas, ninguém sabia. Mas o próprio evento não se encaixava nas afirmações da mãe sobre a ausência total de contatos com seu ex-marido. Os investigadores novamente chamaram a mãe de Camila para um interrogatório adicional. Suas respostas foram seguras e categóricas. Ela afirmou: "Sérgio não veio aqui há meses. Praticamente não nos comunicávamos, exceto brevemente por telefone, e isso sempre terminava em conflito." A polícia verificou essas declarações usando os dados de geolocalização do telefone celular de Sérgio. E aqui, a investigação se deparou com um fato que contradizia completamente as palavras da mãe. Na noite em que Camila desapareceu, o telefone de Sérgio foi registrado dentro de um raio de 3 quilômetros da casa de Esther. Isso significava que o ex-marido estava bem perto, embora não diretamente no local dos eventos. Isso não provava sua culpa, mas abalou seriamente a confiabilidade das declarações da mãe. Alguém claramente não estava dizendo toda a verdade. Os investigadores, confrontados com tal contradição, começaram a considerar um motivo possível: a tentativa de Sérgio de levar a filha à força. Esta versão rapidamente vazou para a imprensa e os jornalistas instantaneamente a pegaram, inflando o escândalo a proporções enormes. Novas manchetes novamente mudaram o curso da opinião pública. Sequestro familiar. Sérgio sequestrou sua própria filha para se vingar da ex-esposa. A cidade novamente mergulhou em pânico e ansiedade. Além de que os habitantes já estavam abatidos por versões terríveis de canibalismo, agora eles começaram a suspeitar do pai de Camila, vendo nele um homem capaz de medidas extremas devido a conflitos pessoais. Sérgio, de repente, se encontrou sob forte pressão pública, embora ainda não tivesse sido provado que ele estava relacionado de alguma forma ao desaparecimento de Camila. Mas assim que a investigação começou a aprofundar-se nesta versão, surgiram novos fatos que a contradiziam drasticamente.
A polícia obteve acesso a uma gravação de vídeo de uma câmera de vigilância de um posto de gasolina, localizado a 70 quilômetros do local do desaparecimento. Na gravação via-se claramente Sérgio, calmamente abastecendo seu carro às 22h12 da mesma noite. Isso significava que fisicamente ele não poderia estar simultaneamente perto da casa de Esther e no posto de gasolina. O álibi do ex-marido foi parcialmente confirmado, e a versão de sua participação nos eventos da noite do desaparecimento começou a desmoronar diante dos olhos dos investigadores. No entanto, a polícia não estava pronta para excluir completamente Sérgio dos suspeitos. Os dados de geolocalização eram muito ambíguos e seu conflito com a ex-esposa, muito profundo e pessoal. As suspeitas, embora enfraquecidas, continuavam a fazer parte da investigação. Nesta fase, a investigação começou a vagar notavelmente, tentando agarrar-se a qualquer versão convincente. Fosse Esther com seus misteriosos abates noturnos, ou o misterioso motorista da picape branca, ou o pai emaranhado em suas próprias emoções e contradições. Enquanto a polícia tentava desembaraçar essas linhas complexas e claramente confusas, ninguém notou um pequeno, mas importante detalhe, tranquilamente situado no quintal da casa onde Camila desapareceu. Precisamente este detalhe, descoberto muito mais tarde, logo viraria todo o caso e direcionaria a investigação para um rumo completamente diferente. Em julho, um fazendeiro perto do canal Las Trilas encontra um tênis infantil tamanho 31 com as iniciais CA bordadas. Enquanto a investigação vagava impotente em um labirinto de contradições e falsas pistas, cada nova circunstância apenas complicava o cenário. Numerosas versões apareciam e depois desmoronavam uma após a outra. Mas em meados do verão, aconteceu um evento que novamente mudou o curso da investigação e devolveu a atenção ao ponto de partida: a casa de Esther e seus arredores imediatos. No dia 13 de julho, mais de 2 meses após o desaparecimento de Camila, um fazendeiro local que passava ao longo do canal Las Trilas descobriu algo incomum. Era um tênis esportivo infantil de cor branca, completamente coberto de lama seca. Na superfície lateral do calçado estavam cuidadosamente bordadas as iniciais CA. O tamanho da sola, 31, exatamente o mesmo que Camila, a desaparecida, usava. O fazendeiro não tentou examinar o achado por conta própria. Ele imediatamente o relatou à polícia. O tênis foi enviado imediatamente ao laboratório. Os investigadores demonstraram cautela profissional e embalaram o calçado em um saco de papel especial para preservar a maior quantidade possível de material biológico. Os especialistas imediatamente notaram um detalhe-chave. O solo aderido à sola coincidia completamente em composição e estrutura com a terra retirada do quintal da casa de Esther. E isso significava uma coisa: o calçado pertencia a Camila, e ela o estava usando naquela noite quando desapareceu. Mas dentro do tênis aguardava uma descoberta ainda mais significativa. Os especialistas encontraram traços epiteliais masculinos que não pertenciam a nenhuma das pessoas já conhecidas relacionadas a este caso. No laboratório, rapidamente realizaram uma comparação com amostras de DNA de Sérgio. Mas o resultado foi negativo. O novo DNA claramente apontava para um homem desconhecido, cuja identidade ainda estava por determinar. A polícia voltou ao fazendeiro que descobriu o calçado. Ele imediatamente lembrou de um detalhe que não havia mencionado anteriormente, pois não lhe dava importância especial. Vi naquela noite algum tipo de picape. Ela estava parada bem ao lado do canal por volta das 11 horas da noite de 5 de maio. Lembro claramente que tinha um para-choque de caça robusto. Achei estranho ver um carro em tal lugar tão tarde, mas na época não dei importância a isso. O testemunho do fazendeiro interessou aos investigadores, pois isso os trazia de volta à versão anterior da picape branca, mencionada anteriormente por testemunhas. No entanto, desta vez era necessário verificar com mais precisão e mais detalhadamente. Os investigadores começaram a comparar dados sobre todos os proprietários locais de veículos.
A verificação da base de dados de automóveis mostrou que Sérgio possuía apenas um sedã azul e Esther não tinha carro algum e nem mesmo carteira de motorista. Isso significava que a picape pertencia a outra pessoa. Os investigadores foram novamente forçados a ampliar o círculo de suspeitos e examinar mais atentamente outros residentes locais. Como resultado de uma análise aprofundada, o caçador local Luiz R. caiu sob suspeita. Este homem era conhecido pela polícia principalmente devido a problemas com a lei relacionados ao contrabando de animais selvagens. O mais importante era que Luiz realmente possuía uma picape branca com um para-choque de caça característico que coincidia perfeitamente com a descrição do fazendeiro. Esta era a primeira pista convincente em muito tempo, e a polícia decidiu verificá-la cuidadosamente. Luiz foi chamado para interrogatório. O homem comportou-se calmamente e sem pânico forneceu seus dados à investigação, afirmando que na noite de 5 de maio ele não estava nem perto do canal Las Trilas. Eu estava caçando longe daqui, posso provar isso, declarou Luiz com confiança. Os investigadores imediatamente verificaram os dados de registro das câmeras rodoviárias que registravam as placas dos veículos nas estradas. Logo, a polícia obteve informações que exoneravam completamente Luiz. As câmeras registraram claramente sua picape branca a uma distância de mais de 120 quilômetros do local do desaparecimento de Camila, precisamente na noite de 5 de maio. O fazendeiro que apontou a picape branca simplesmente se enganou. A memória provou ser não confiável à luz da lua e ele provavelmente confundiu as cores dos carros. A versão com Luiz e sua picape imediatamente desmoronou, assim como as hipóteses anteriores. No entanto, apesar da pista falsa, o próprio fato da descoberta do calçado permanecia como a evidência mais importante, provando que Camila havia deixado a casa de Esther viva por seus próprios meios. Assim, os investigadores foram forçados a revisar completamente as versões iniciais relacionadas à picape. Agora, o veículo branco já não parecia a chave do enigma, mas a importância do calçado descoberto não podia ser superestimada. Este achado indicava claramente que Camila havia conseguido sair da casa de Esther ilesa, e todas as suspeitas anteriores em relação à vizinha novamente se enfraqueceram. Enquanto isso, os policiais estavam tão concentrados em rastros distantes e nebulosos que deixaram de notar detalhes mais óbvios, aqueles que estavam literalmente aos seus pés. A investigação, aproximando-se gradualmente do final, demonstrava repetidamente como a memória humana é pouco confiável e como é fácil perder algo importante que está bem à vista. Miguel, um coletor de metal sem teto, regularmente dormia sob uma cobertura em frente à casa de Esther. Na noite de 4 de maio, ele desapareceu de seu lugar habitual. A investigação novamente chegava a um impasse. A versão da picape branca desmoronou. Luiz R. ficou fora de suspeita. E o calçado encontrado, embora tenha confirmado que Camila deixou o quintal de Esther por si mesma, não deu resposta à pergunta principal. Os investigadores foram forçados a voltar ao ponto de desaparecimento e examinar atentamente aqueles que estavam nas proximidades imediatas. Assim apareceu no horizonte do caso Miguel, mais conhecido pelo apelido Traua. Ele era uma figura conhecida no bairro. Um coletor de metal sem teto, constantemente em movimento em busca de sucata, latas vazias e aparelhos domésticos antigos. Miguel frequentemente dormia sob uma cobertura perto de um antigo armazém bem em frente à casa de Esther. Sua presença há muito deixara de atrair a atenção dos residentes, e a polícia até esse momento nem mesmo considerara necessário ter uma conversa com ele. No entanto, precisamente na noite de 4 para 5 de maio, ninguém viu Miguel em seu lugar habitual. Isso pareceu suspeito. A polícia decidiu verificar essa pessoa mais detalhadamente. Quando os agentes encontraram Miguel, descobriram com ele vários objetos que à primeira vista pareciam suspeitos. Uma pequena gazua, uma chave de fenda comum e uma pulseira fina, claramente infantil, sem fecho. A pulseira não pertencia a Camila. Sua mãe confirmou isso.
mas pelo tamanho e tipo claramente servia para uma criança aproximadamente da mesma idade. Ao responder à pergunta de onde ele tinha obtido este item, Miguel não pôde fazê-lo, declarando apenas que o encontrou na rua e queria vendê-lo junto com a sucata. Após verificar os arquivos da polícia, descobriu-se que Miguel já havia estado no radar das forças da lei anteriormente. Um ano antes, ele havia sido detido por roubar galinhas em uma das ruas vizinhas. Esta informação não o tornava um criminoso sério aos olhos da polícia, mas claramente reforçou as suspeitas. Os investigadores interrogaram Miguel em detalhes. Ele manteve-se calmo, sem nervosismo ou agressão. Informou com confiança à polícia que não dormiu perto do armazém na noite do desaparecimento de Camila porque foi para um abrigo para sem-teto. Suas palavras eram fáceis de verificar e os agentes imediatamente contataram a administração do abrigo. No entanto, o registro do abrigo estava inesperadamente vazio para aquela noite. O administrador explicou isso pela mudança do funcionário de plantão, que por alguma razão não manteve o registro. O funcionário confirmou que efetivamente estava de serviço naquela noite, mas não conseguia lembrar especificamente de Miguel, pois muitas pessoas passam pelo abrigo. Além disso, nas roupas de Miguel, a polícia descobriu estranhos traços de pó branco, rapidamente identificados pelos especialistas como cal de construção. À pergunta de onde ela veio, Miguel respondeu calmamente. Estava descarregando cimento em uma obra. Lá tudo está coberto com este pó. É difícil de limpar, vocês sabem. Esta explicação soava lógica. No entanto, os investigadores não estavam completamente convencidos, tendo em vista o panorama geral do caso e o nervosismo na sociedade, que exigia resultados rápidos. A cal tornou-se objeto de atenção elevada para os investigadores, já que eles já haviam ouvido versões de especialistas sobre como os criminosos, às vezes, tentam ocultar vestígios de crimes usando misturas de construção e reagentes químicos. Aos investigadores imediatamente ocorreu a teoria de que Miguel poderia ter usado cal para dissolver evidências. Miguel trabalhava ocasionalmente em obras de construção e ajudava a consertar equipamentos antigos. Entre outras coisas, às vezes realizava trabalhos esporádicos para proprietários de equipamentos especiais, como uma escavadeira de passo usada para trabalhos em pedreiras. Considerando a teoria da dissolução de vestígios, a polícia obteve uma autorização para inspecionar a escavadeira e a área circundante onde Miguel poderia ter trabalhado. Foi uma decisão séria, no entanto, nada de suspeito foi descoberto lá. Apesar das verificações extensivas, não foram encontrados vestígios de crime, o que causou irritação adicional à investigação, que perdia tempo precioso em mais uma pista falsa. A situação mudou drasticamente quando a polícia obteve acesso às gravações das câmeras de vigilância do abrigo. Apesar da ausência de registros no livro, uma das câmeras ainda registrou que exatamente às 23h10 na noite do desaparecimento de Camila, Miguel entrou calmamente no edifício do abrigo. Este fato confirmou completamente suas palavras e destruiu a coerente versão de acusação contra ele. As suspeitas novamente desmoronaram, deixando a polícia em mais um beco sem saída. Miguel ficou fora da lista dos principais suspeitos, embora fosse prematuro remover completamente as dúvidas sobre ele. Ele ainda permanecia uma pessoa que poderia ter notado ou sabido algo, sem perceber isso. Os investigadores tiveram que recuar um passo novamente. A suspeita em relação a Miguel oficialmente enfraqueceu, porém um detalhe não deixava os especialistas em paz. A cal. Ela realmente poderia ter se grudado às suas roupas em qualquer lugar. Construção, trabalhos de reparo, equipamentos antigos. Mas até então a polícia não podia ter certeza disso. Este detalhe, aparentemente insignificante com o tempo, levaria os investigadores a uma pista completamente inesperada, que eles nem sequer suspeitavam. Ainda em busca de uma nova chave para o enigma, a investigação precisava revisar novamente os fatos já conhecidos. Mas uma coisa estava se tornando cada vez mais óbvia. A resposta mais importante ainda estava escondida em pequenos detalhes que, à primeira vista, pareciam aleatórios e insignificantes.
A amiga de Camila, Selena R., 9, inesperadamente se lembra de uma conversa. Camila tinha medo de sair para o quintal de Esther. Lá fedia e havia um homem estranho andando por lá. Enquanto os investigadores lutavam com evidências contraditórias e álibis pouco convincentes, inesperadamente surgiu uma nova pista, vinda do ambiente imediato da própria Camila. Ela veio de uma pessoa que não havia sido mencionada anteriormente no caso, da amiga próxima de Camila, Selena R. Os agentes decidiram interrogar novamente as crianças que viviam no bairro. A entrevista foi conduzida sob o rigoroso protocolo PACE, sem a presença dos pais e com a participação de um psicólogo infantil, para excluir a influência dos adultos. A amiga de Camila, Selena, inicialmente respondeu com insegurança, evitando olhar nos olhos do psicólogo, mas logo se lembrou de uma conversa aparentemente insignificante que ocorreu alguns dias antes do desaparecimento. Camila disse que tinha medo de ir ao quintal de Esther. Lá cheirava mal e também havia um homem que sempre andava por lá. Ela não gostava dele. Esta nova informação fez com que os investigadores se envolvessem imediatamente no caso com atenção redobrada. Selena foi cuidadosamente questionada com mais detalhes. Sem excessivos detalhes emocionais, a menina descreveu o homem com bastante clareza e confiança, tanto quanto sua memória infantil permitia. Ele tinha barba, usava uma jaqueta verde. À noite, depois do jantar, ele carregava algumas sacolas pesadas. Eu o vi algumas vezes, mas sempre de longe. Estes depoimentos eram importantes para a polícia. Os investigadores imediatamente prepararam uma linha de fotos com 6 homens semelhantes, selecionados de acordo com as características descritas. Mostraram as fotografias a Selena para identificação. A menina não hesitou e rapidamente apontou para a foto no 4. Esta pessoa era Raul G., o irmão mais novo de Esther, cujo nome até então não havia figurado em nenhum relatório da investigação. Os investigadores imediatamente começaram a verificar o novo suspeito. Em primeiro lugar, foi interrogada a mãe de Esther e Raul, uma senhora idosa que vivia separadamente. À pergunta sobre a visita de Raul à irmã, ela confirmou sem hesitação. Sim, ele foi visitá-la em 4 de maio. Levou legumes de sua fazenda à noite. Não vi nada estranho. Raul foi chamado para interrogatório, onde se manteve extremamente calmo. Ele imediatamente confirmou que realmente tinha visitado sua irmã, mas insistiu enfaticamente que havia deixado sua casa antes do pôr do sol. Eu saí por volta das 7 da noite. Fiquei na casa da minha irmã por muito pouco tempo. Meu telefone descarregou porque esqueci de carregá-lo. Sempre faço isso. Esqueço. Mas era difícil verificar a veracidade de suas palavras. O telefone de Raul estava realmente desligado. Os dados de geolocalização estavam ausentes, o que só aumentava as suspeitas da investigação. O depoimento da menina rapidamente vazou para a imprensa e novamente causou repercussão pública. Nos jornais e na televisão, imediatamente começaram a discutir se as crianças, sob a influência dos adultos ou da própria investigação, poderiam involuntariamente ter inventado ou distorcido algo. A imprensa criticava a polícia, acusando-a de pressionar testemunhas menores de idade e de não ter cuidado suficiente ao lidar com depoimentos infantis. A própria polícia também tratou com cautela o depoimento de Selena. Os investigadores entendiam que a memória de uma criança poderia distorcer detalhes, especialmente após tanto tempo do evento. Esta cautela apenas alimentava as discussões, causando suspeitas e dúvidas adicionais na sociedade. No entanto, outra descoberta do médico legista novamente virou o cenário e devolveu as suspeitas a Raul. Os especialistas, continuando o exame daquele mesmo machado pequeno, previamente declarado livre de vestígios biológicos humanos, inesperadamente descobriram em sua lâmina e cabo micropartículas de fibra de vidro. Este era um material característico do qual geralmente são feitos os cabos de facas de caça. Exatamente esse tipo de faca era usado por Raul em sua fazenda.
o que foi confirmado pelos agentes após um interrogatório preliminar dos conhecidos do homem. Esta descoberta tornou-se a primeira evidência material ligando Raul ao local do incidente. E agora, a investigação não podia ignorar seu envolvimento. Apesar da ausência de acusações diretas, Raul definitivamente se tornou uma figura de interesse primordial para os investigadores. Após a descoberta da fibra de vidro, a polícia imediatamente apresentou um pedido ao Ministério Público para obter um mandado para realizar uma busca completa no território pertencente a Raul G. No documento, entre outras coisas, havia uma indicação especial: examinar cuidadosamente a antiga fossa séptica no quintal, que anteriormente não havia chamado a atenção da investigação. Apesar do maior interesse em Raul, a polícia oficialmente não o acusava de um crime. Sua figura ainda estava envolta em névoa, e a investigação cuidadosamente evitava conclusões precipitadas. Mas o aparecimento de um novo detalhe inexoravelmente levava a investigação a um novo, possivelmente último desfecho. Enquanto os agentes aguardavam a autorização para a busca, nenhum deles poderia saber com certeza o que exatamente revelaria o velho poço de concreto no quintal de Raul. Enquanto isso, a imprensa continuava a criticar a polícia por sua aparente indecisão e caos na investigação. No entanto, os investigadores entendiam perfeitamente que estavam se aproximando da solução desta história complexa e intrincada. Todos os pequenos detalhes, todas as inconsistências e suspeitas logo se uniriam em uma imagem completa, levantando definitivamente o véu de mistério do caso do desaparecimento de Camila. Setembro de 2021. A equipe da Companhia de Água Nuevo Sur realiza uma inspeção por georradar nos quintais. Sob a antiga fossa séptica de plástico na casa de Esther, o dispositivo detecta uma massa orgânica densa. Os eventos se desenvolveram rápida e alarmantemente. O mandado de busca na propriedade de Raul foi obtido, porém, ao mesmo tempo, o quintal vizinho, o quintal de Esther, novamente se tornou o centro da investigação. Em setembro de 2021, quase 5 meses após o desaparecimento de Camila, a Companhia Municipal Nuevo Sur estava realizando uma inspeção planejada das comunicações utilizando um georradar. A equipe deveria verificar o estado das antigas fossas sépticas nesta área antes da reconstrução do esgoto. Os trabalhos seguiam seu curso normal até que o georradar detectou uma anomalia no solo precisamente sob a antiga fossa séptica de plástico, localizada no quintal da casa de Esther. O equipamento mostrava claramente a presença de um objeto orgânico grande e denso, localizado a uma profundidade de cerca de 1 metro. Os trabalhadores imediatamente pararam a inspeção e chamaram um engenheiro. O engenheiro Felipe L. chegou ao local e pessoalmente realizou uma nova varredura, confirmando os dados iniciais. Ele mediu cuidadosamente e registrou as dimensões do objeto nos radargramas. Os contornos da anomalia se desenhavam claramente e tinham parâmetros aproximados de 110 cm de comprimento e cerca de 40 cm de largura. A profundidade era de aproximadamente 0,9 metros. Felipe contatou sem demora a polícia, entregando todos os materiais do estudo. Os agentes chegaram rapidamente ao local e começaram a inspeção. A fossa séptica parecia abandonada. A tampa estava coberta de lixo e entulho de construção, como se alguém tivesse tentado mascarar seu verdadeiro estado. Durante a inspeção inicial das paredes internas do tanque, os especialistas imediatamente notaram vestígios frescos de cal. O mesmo material que anteriormente apareceu nas roupas do sem-teto Miguel. Mas agora a cal se tornou de um sinal muito mais alarmante, evidenciando uma possível tentativa de esconder algo importante. Perto da borda da tampa da fossa séptica, os peritos criminais descobriram pequenos fragmentos de tecido verde. Era um material resistente, lembrando o tecido de uma jaqueta. Possivelmente aquela mesma da qual falava a pequena Selena, lembrando-se do homem que carregava sacolas pesadas do quintal de Esther. A cadeia de evidências que se formou imediatamente forçou os investigadores a agir decisivamente. Raul foi convocado novamente para interrogatório.
Ele parecia tão confiante quanto antes e novamente não mostrava sinais de ansiedade. À pergunta sobre o que ele sabia da fossa séptica, Raul respondeu imediatamente: "Esta fossa séptica não é usada desde 2019. Eu pessoalmente a fechei e simplesmente cobri com lixo diverso. Não há nada importante lá. Verifique 1000 vezes se quiser." No entanto, suas palavras eram contraditas pelo testemunho da vizinha, a idosa Ana B., cujo quintal fazia fronteira direta com o terreno de Esther. A mulher afirmou com confiança: "Lembro claramente da noite de 5 de maio. Houve muito barulho vindo do quintal de Esther e, além disso, cheirava muito fortemente a cal. O odor era quase sufocante. Não poderia me confundir. Era exatamente cal. Nós a usávamos frequentemente para tratar o solo." O testemunho da vizinha reforçou as suspeitas da polícia, embora não apontasse diretamente para Raul. Era simplesmente uma confirmação de que a fossa séptica havia sido utilizada naquela mesma noite. Enquanto isso, o Ministério Público tentou reduzir a intensidade da atenção pública, propondo cuidadosamente uma hipótese alternativa. O promotor oficialmente sugeriu que o objeto encontrado pelo georradar poderia ser apenas resíduos do corte de cabras, atividade a qual Esther se dedicava. No entanto, desta vez, o público e a imprensa receberam a versão com extremo ceticismo. Poucos acreditavam que simples resíduos pudessem provocar tanto interesse por parte dos investigadores e tantas medidas para ocultá-los. Apesar da fraqueza da hipótese, o Ministério Público insistia que todas as versões requeriam verificação. No entanto, a atenção da polícia já estava dirigida a outro assunto, e as palavras do promotor não mudaram a atitude geral dos agentes. Eles estavam se preparando para abrir a fossa séptica. O tribunal rapidamente emitiu um mandado para abrir a antiga fossa séptica. A notícia se espalhou instantaneamente e representantes da mídia chegaram rapidamente ao local. Os policiais instalaram uma tenda para proteger a área de uma possível chuva e garantir a privacidade do procedimento. Tudo o que acontecia era gravado pelos jornalistas à distância. Quando a tampa da fossa séptica foi levantada lentamente, todas as câmeras próximas foram repentinamente desligadas. Um oficial de polícia deu a ordem estrita de parar a gravação, explicando aos representantes da imprensa que o conteúdo era chocante demais e não estava destinado a ser visto publicamente. O conteúdo da fossa séptica foi imediatamente coberto e cuidadosamente isolado com fita policial, não permitindo que ninguém entrasse no perímetro. Apesar da ausência de uma declaração oficial, os presentes entenderam que o que foi encontrado era extremamente importante e profundamente preocupante. Os especialistas do laboratório criminalístico, sem perder tempo, começaram imediatamente a investigar a descoberta. Logo se soube que o objeto encontrado era o que haviam procurado por mais de 4 meses. Mas ainda não havia sido realizada uma identificação oficial. Os especialistas comunicaram cautelosamente aos investigadores apenas um detalhe importante. Sob as unhas do objeto desconhecido foram encontradas fibras de tecido verde, o mesmo que foi descoberto perto da fossa séptica. Enquanto a imprensa especulava sobre o que acontecia atrás das portas fechadas, a polícia fechou completamente o laboratório, impedindo qualquer tentativa de vazamento de informação. Todos os que haviam seguido o caso desde o início entendiam. A investigação havia chegado ao seu ponto crítico. Restava descobrir apenas uma coisa: a quem pertencia exatamente o tecido verde encontrado e quão perto do final os investigadores haviam chegado. Outubro de 2021 tornou-se o ponto final para a investigação. Após várias semanas de trabalho silencioso e metódico dos especialistas do laboratório de DNA, os resultados da análise foram oficialmente confirmados. O material genético dos restos encontrados coincidia com as amostras de Camila A, com uma precisão de 99,9%. Este foi o fato final e irrefutável que a investigação havia esperado por quase meio ano. Além disso, o laboratório fez outra descoberta importante.
Sob as unhas foram encontradas células epiteliais pertencentes a Raul G., o irmão mais novo de Esther. Os investigadores imediatamente compararam o biomaterial com as características externas de Raul e descobriram uma abrasão fresca, mas já cicatrizada, no dedo de sua mão, que correspondia perfeitamente ao caráter dos vestígios encontrados. Raul não resistiu à pressão das provas e admitiu seu envolvimento no caso. Sua confissão foi lacônica e um pouco evasiva. Foi um acidente. Eu simplesmente não calculei minha força. Ela começou a gritar. Entrei em pânico. Minha irmã não sabia de nada. A investigação chegou ao seu fim, e cada detalhe anteriormente incompreensível agora se encaixava claramente em seu lugar. Aqueles misteriosos ossos na panela que haviam causado horror e pânico na sociedade resultaram ser simplesmente um osso do próprio Raul. Durante o corte de uma cabra, ele havia acidentalmente danificado a articulação de um dedo e o jogou no caldo comum. A perícia confirmou que o sangue encontrado no caldeirão era exclusivamente de cabra. Não existiu nenhum canibalismo nem rituais terríveis. O smartphone misteriosamente desaparecido de Camila também foi encontrado. Não havia sido roubado ou quebrado intencionalmente. A menina o havia deixado cair acidentalmente no quintal da casa de Esther. E Raul, ao notá-lo mais tarde, decidiu se livrar dele no caminho, jogando o dispositivo na grama perto do canal, onde, pouco depois, encontraram também o tênis. O telefone permaneceu ao ar livre até que a bateria descarregou completamente. A cal, que se havia convertido em um dos elementos principais do mistério, resultou ser uma tentativa banal de Raul para retardar o processo natural de decomposição dos restos. Ele a havia tirado do galinheiro que estava bem no território da casa de sua irmã. Precisamente os rastros desta cal estavam nas roupas do sem-teto Miguel, que casualmente trabalhava nas proximidades naqueles dias. No entanto, mesmo com provas completas, Raul não tinha intenção de se render facilmente. Em uma acareação com os investigadores e sua irmã, ele repentinamente mudou seu depoimento, transferindo parte da culpa para Esther. Ela me ligou e me disse para simplesmente fechar o buraco. Fiz o que ela me pediu. Esther, que até aquele momento havia suportado estoicamente todas as acusações, negou emocionalmente seu envolvimento, mas o promotor mostrou-lhe o registro de chamadas telefônicas que indicava uma chamada de Raul às 00h17 daquela mesma noite. No caderno de notas de Esther, conservava-se uma breve anotação confirmando que seu irmão efetivamente planejava fechar algum buraco. O tribunal imediatamente qualificou o ocorrido como homicídio premeditado de uma menor seguido de ocultação. Mesmo sem prova direta da intenção inicial, a confissão inicial de Raul combinada com a ocultação do fato da morte foi suficientemente convincente para uma qualificação severa do crime. Em março de 2022, o Tribunal da Província de Tolima anunciou o veredito final. Raul G. recebeu 30 anos de regime estrito por homicídio seguido de ocultação do crime. Sua irmã Esther, apesar de numerosos rumores e da versão inicial de seu completo envolvimento, foi condenada a apenas 3 anos de liberdade condicional por acobertamento não premeditado. O tribunal reconheceu que Esther não participou dos eventos, mas agiu apenas sob a pressão das circunstâncias tentando acobertar seu irmão. Não houve apelações à sentença. O caso foi oficialmente encerrado e na decisão judicial constava breve e univocamente. Um acidente trágico, agravado pelo pânico do culpado e falsas hipóteses, infladas pela imprensa até o absurdo. A resolução deste caso notório não ocorreu graças a talentos detetivescos excepcionais, mas exclusivamente graças ao trabalho rotineiro e metódico dos serviços municipais e dos laboratórios criminalísticos. Foram precisamente os especialistas comuns da Companhia de Água e os peritos do laboratório de DNA que puseram um ponto final na investigação, descartando versões ruidosas, mas falsas, que eram tão atraentes para a mídia e o público.